Estamos começando então mais Stalkeando a Pregação, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a palavra que o pastor trouxe ontem na igreja. Bom, a gente vai iniciar uma série de ministrações durante um tempo aí sobre as igrejas que estão lá em Apocalipse, né? As cartas que foram destinadas às igrejas, né? Que é descrita no Apocalipse. E a gente começou pela igreja de Éfeso. É interessante ver que as cartas, elas trazem palavra para as igrejas, né? E o pastor falou uma coisa muito interessante, que é que a gente consegue encontrar todas as igrejas hoje nas cartas, né? Você consegue encontrar exemplos de como uma igreja deve ser e quais os problemas que as igrejas têm atualmente. Então, a gente pode dizer que a Bíblia é bem atual. As cartas, elas trazem sempre uma afirmação, depois uma correção e depois uma motivação para as igrejas. E a afirmação é quando ele exalta os pontos positivos da igreja, tudo que ela traz de bom, né? Tudo que ela faz de certo. E aí a correção é quando ele traz os pontos negativos da igreja e os pontos que ela tem a melhorar. E depois ele motiva o pessoal a melhorar esses pontos e aí sim seguir o caminho correto, vamos dizer assim. Dá pra ver que o Senhor, ele reconhece os pontos fortes de cada igreja e ele promove o crescimento através dessa afirmação, da correção e da motivação. É interessante ver que é exposta a fraqueza de cada igreja e, consequentemente, o erro. E aí as cartas falam sobre aperfeiçoamento e, na verdade, essa é a grande raiz do evangelho. E agora estamos caminhando e aí somos aperfeiçoados pelo Senhor. Eu vejo muito assim que caminhar com Cristo, ele é uma mudança constante. Eu vejo assim que Jesus, ele nos chama para um aperfeiçoamento. Ele nos chama, né? Teve um momento aí que os nossos olhos foram abertos, que a gente teve um encontro com Deus. Só que assim, Deus, ele chama a gente para uma mudança de vida o tempo todo. Então, desde o início da nossa conversão até o final das nossas vidas, a gente vai passar por mudanças. A gente precisa permitir que Deus venha tratar. Porque é isso, a gente precisa crescer no evangelho, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa crescer a todo instante. Jesus, ele nos chama para um crescimento. Talvez as coisas que a gente fazia lá atrás, hoje a gente não faz mais. E talvez nesse momento, a gente tenha feito coisas que não tenham agradado ao Senhor. Mas o desejo do Senhor é que nós possamos se aperfeiçoar e deixar dessas velhas coisas, né? Isso. É muito interessante isso que você tá falando, porque até o pastor falou na ministração que não é só aceitar Jesus e tá tudo certo, né? E falar, não, agora eu sou crente. É uma caminhada, né? E a gente sempre entra na igreja, vamos dizer assim, vivendo de uma forma errada, e a gente vai aprendendo com o tempo como é ser um discípulo de Jesus, né? Esse aperfeiçoamento, ele dói. E ele vai até que nós possamos chegar aí até uma plenitude em Cristo, a ser constante, fiel, né, a tudo que o evangelho nos mostra. E o que eu acho mais interessante, Deus, ele é muito profundo. Jesus é muito profundo. Nunca vai ter um limite, né? Às vezes você pensa assim, não, a minha vida já tá perfeita, já tá tudo certo, não precisa mudar nada. Sempre vai ter algo que Deus vai querer ministrar no seu coração. Sempre vai ter alguma coisa que o Senhor vai querer mudar, entendeu? Eu acho muito interessante esse cuidado de Deus com a gente. A vontade de Deus é que a gente chegue a um estado, assim, de plenitude, de... Realmente um espelho de Jesus, né, na Terra. Sim. Tendo boas atitudes, respeitando as pessoas, amando o nosso próximo, que é tudo que Jesus pregava. E é muito interessante você estar falando, porque Deus, ele sempre nos alerta, principalmente através dos nossos líderes. Principalmente quando a gente tá quebrando a cabeça, indo por um mau caminho. Alguém sempre vai nos alertar e Deus usa as pessoas pra isso. O pastor falou uma coisa que é o que eu queria deixar hoje, né? Que é, nós não devemos brincar com o que Deus tem nos alertado hoje, né? Nós temos visto coisas terríveis acontecendo e hoje a gente tem a oportunidade de crescer em Cristo e realmente conquistar essa vida eterna, né? Claro, Deus nos deu através da graça, ele nos perdoa dos nossos pecados, mas nós temos que caminhar para isso, né? Nós temos que perseverar nesse sentido.